De volta com mais um vídeo de notícias e opinião aqui no nosso canal. Caso da Choquei, o Whindersson Nunes e a garota, a Jéssica, né, que infelizmente faleceu. O que eu tenho a dizer a respeito desse assunto, acompanhando o que está acontecendo nesses últimos dias? Olha, primeiro que é uma situação completamente delicada, lamento profundamente, não é, a morte da Jéssica. Era algo que ninguém que estava de fora e que não conhecia, que ela já estava passando por questões de depressão, como a mãe dela disse, não é? Quem estava de fora só acompanhando essas informações jamais imaginaria que poderia ter um desfecho desse e, obviamente, nem a Choquei, que ficou como o grande nome que fez a divulgação aí da informação. Teve outras páginas que também postaram, não é? Que ela, Jéssica, seria a suposta amante de Whindersson Nunes. Aí postaram um print lá, que, segundo o que consta, era um print fake, mas as páginas aparentemente acreditaram que seria verdade, e eu acho que tem que ver quem forjou esses prints, quem foram as pessoas que forjaram esses prints, porque as páginas, elas receberam, segundo o que falaram, é Garoto do Blog, Choquei, não é, e outras, e publicaram. No canal aqui eu não comentei, porque aí vem o primeiro erro da Choquei, que é o quê? Ficar focando em gente anônima demais. Por mais que tinha o Whindersson Nunes envolvido, não é, na suposta notícia, porque segundo informações era mentira, a garota Jéssica era muito anônima. Não dá para ficar focando em vida de pessoas anônimas. Isso entra em esferas muito ruins para qualquer página de notícia, mas o jornalismo também, de um modo geral, faz isso. Não é só as páginas que eles adoram chamar de fofoca ou querer dizer que são páginas apenas de criadores de conteúdo. A mídia faz isso o tempo todo. Expõe pessoas e nunca se sabe como aquela pessoa vai reagir. O famoso, e isso vale para o jornalismo inteiro, não é só para celebridade não. O Fantástico, por exemplo, expôs um monte de influenciador no domingo passado, né, com questão aí de jogo. O Fantástico sabe como essas pessoas iriam reagir, sendo verdade ou mentira. Citaram até a Mel Maia. Eu fui lá no Instagram da Mel Maia para dar uma olhada nos comentários. Todo mundo xingando a Mel Maia. Isso para dar um exemplo. Imagina os outros que o Fantástico citou. Então são coisas que não se pode prever. Se alguma pessoa dessa exposta pelo Fantástico, que eles fazem toda semana isso, tentar contra a própria vida, a culpa vai ser do Fantástico. Ah, mas o Choquei postou uma mentira. Mas essa garota, a mãe dela disse, ela estava basicamente, segundo as informações, com depressão profunda. Se fosse verdade ou mentira que ela era suposta amante do Whindersson e ela ficasse recebendo essas mensagens, ela, como uma pessoa totalmente anônima e sofrendo o que sofria, ela não gostaria e sofreria praticamente da mesma forma, na minha opinião, sendo verdade ou mentira. Mas pelo fato de ser mentira, aí piorou, porque ela não suportou pessoas mandando mensagens para ela e não é uma pessoa que estava na condição de simplesmente não ler as directs ou simplesmente fechar os comentários, não é? Famosos fazem isso, mas ela não tinha essa habilidade e lamentavelmente aconteceu o que aconteceu. Agora, a questão de você divulgar algo envolvendo completamente uma pessoa anônima, a mim não interessa, e eu acho que não devia interessar para páginas de famosos e de celebridade. Vocês, por exemplo, não veem aqui no canal eu falar de gente anônima. Não tem, raramente envolve alguma coisa de um anônimo, mas nunca é foco de nada. A página ter dado foco para essa garota, e aí vem um grande erro dessas páginas que são da Mind 8, não é? Que controla algumas páginas de famosos, celebridades. Uma das donas parece que é a Preta Gil. Quando essas páginas ficam puxando o saco de famosos, que a sinceridade que você vê aqui no canal, por exemplo, de eu falando de famosos, você não vê nessas páginas. Puxam o saco de Luísa Sonza. É geralmente assim, eles puxam o saco de mulheres e detonam homens. De um modo geral, segue essa narrativa. E algumas mulheres eles também falam mal, outras eles puxam o saco. E essas páginas, quando é pessoa anônima, aí que eles vão a fundo. Devia ser o contrário, já que eles são famosos, eles falam de famosos. Agora é
covardia realmente você ficar falando de pessoas anônimas, não é? É algo completamente desnecessário. E aconteceu esse triste desfecho. E eu não gosto muito dessas páginas. Mas aí tem um outro lado. Por quê? Porque pessoas detonando a Choquei, aliás, a nota que a Adélia fez, eu achei de um modo geral uma nota boa. Porque as pessoas querendo desqualificar o Choquei pela questão dele ter dado a notícia também não está certo. Porque óbvio que quando se trata de uma questão de traição, o Whindersson, se fosse verdade, provavelmente negaria que teria uma amante, e a amante provavelmente negaria que seria amante do Whindersson. Faltou mais checagem, mas existem certas coisas que, mesmo sendo verdade, as pessoas poderiam achar ruim, poderia ter desfecho ruim. Mas existem certas coisas que, como que a pessoa vai esperar uma confirmação do Whindersson? Ou a pessoa vai esperar uma confirmação da suposta amante? É complicado, é delicado. Eu não publicaria e nem comentei a respeito desse assunto, nem na rede social, nem no canal, porque a mim não interessa ficar expondo e falando de gente anônima. A gente fala de gente famosa porque existe interesse público na vida de famosos. Essa garota, por exemplo, mesmo vinculada ao Whindersson, não merecia a exposição que teve. Já em relação ao que as pessoas têm feito com o Choquei e falado nas redes sociais, eu não gosto da Choquei. Não gosto, comento algumas coisas lá e tal, porque é uma página relevante, mas eu particularmente não gosto. E não gosto muito das páginas da Mind 8 pelos motivos que eu falei. São puxa-sacos de famosos, são muito seletivos, sabe? Não tem muita liberdade essas páginas para falar de famosos, até porque quem controla eles são pessoas famosas, são pessoas do meio. Agora, o Choquei tem sofrido imensos ataques depois do que aconteceu, porque é também uma página que sempre se declarou de esquerda. E aí, óbvio que a direita extrema tem aproveitado esse momento para atacar o Choquei de todas as formas. E não só a direita extrema, mas as pessoas que já foram alvos de notícias do Choquei e que se sentiram atingidas, por exemplo, Danilo Gentili e outros, detonando a Choquei, aproveitando esse momento de cancelamento que, aliás, eles têm tentado fazer com vários influenciadores e criadores de conteúdo. Muito disso não é preocupação com Jéssica. Aliás, a extrema-direita começou a querer levantar essa questão da Choquei, botando a culpa na Choquei, dizendo que Choquei incentivou Jéssica a atentar contra a própria vida, o que não é verdade. Foi algo que aconteceu de forma indireta. Você faz uma notícia, como o Choquei fez, jamais esperaria que seria esse o resultado. Não teve nenhum tipo de intenção em dizer para ela fazer isso ou deixar de fazer aquilo. A questão foi um resultado óbvio, inesperado. E muita gente, mas o dono da Choquei debochou quando ela fez um textão pedindo para apagar. Quando entra lá nessa postagem ou em outras postagens na rede social que falaram do texto que essa garota escreveu, 90% dos comentários debochava dela. 90%. Aí o dono da Choquei se sentiu à vontade para ir lá e fazer uma piada dizendo que a redação do Enem já tinha passado. Aí ficaram pegando no pé dele por causa deste deboche. Faltou sensibilidade na Choquei, desde o que eu estou falando no início, no sentido de você não expor pessoas anônimas. Quando a gente fala de pessoas famosas, é outra coisa. Quando a gente debocha de alguma coisa que pessoas famosas fazem, é outra coisa. Por quê? Porque eles têm como se defender, eles têm como responder, eles têm uma plataforma, muitas das vezes muito maiores do que do veículo de imprensa, mas uma pessoa anônima é uma pessoa que se sente acuada. Óbvio que essa garota só chegou a esse ponto porque ela, e a própria mãe disse, já sofria de problemas graves de saúde mental. Porque é óbvio que uma pessoa que estivesse com a saúde mental saudável, tá falando que eu sou amante do Whindersson Nunes, foda-se, não é? Uma pessoa... Mas não era o caso da garota. Ela estava com problema de saúde mental. E infelizmente aconteceu isso com ela. Agora, as pessoas, e fiquem atentos nessas pessoas que ficam tentando cancelar o Choquei por outros motivos. Não é preocupação por questão de Jéssica. Aliás, eu estava falando da extrema direita. Ficaram falando disso. Aí, o que acontece? Acabaram dando um tiro no pé. Por quê? Porque, gente,
da esquerda começaram a levantar, não é, novamente aquele projeto que pede regulação das redes sociais, né? Só que aí tem um monte de confusão sobre esse projeto, porque a princípio esse projeto também não interferia em conteúdo, não interferia em controle de conteúdo, no máximo ajudaria a remover determinadas coisas, mas não dá para você controlar o que uma página vai dizer ou deixar de dizer. A responsabilidade é da página, a rede social ela cede o espaço. Não dá para haver um controle total de pré-censura. Aí é outra coisa. No mais, eu acho que fica a lição que, olha, é ridículo isso, porque é uma lição que eu tenho no meu canal desde que eu criei o meu canal. Não foque em pessoas anônimas. Isso é tão básico, é tão óbvio, né? Quando a gente fala e se propõe a falar de famosos e de celebridades, e olha, essas pessoas que ficam tentando destruir a fofoca jamais vai acabar. A notícia de celebridade jamais vai acabar. O jornalismo, de um modo geral, não passa de uma fofoca. Seja ele da mídia tradicional ou não, todo mundo tem direito de comentar notícias, todo mundo tem direito de criar conteúdo, todo mundo tem direito de ser influencer no sentido de ter rede social, de ter seguidores, de mostrar seu estilo de vida. Criadores de conteúdo, isso jamais vai acabar. Muito pelo contrário, a tendência é sempre crescer. Não adianta a mídia tradicional querer aproveitar esse momento para falar mal da Choquei, porque a Choquei tem o seu mérito de ter conseguido chegar aonde chegou, de ter a fama que tem. Nesse ponto eu respeito a Choquei, apesar de não gostar da Choquei. Eu tenho certeza que daqui para frente Choquei vai ter uma habilidade básica de qualquer página. Não foque em pessoas anônimas. É cruel, é maldade, não é? Quanto mais seguidores você tem, menos foco em pessoas anônimas. Quando for falar de uma pessoa anônima, tenta no mínimo esconder o rosto, ou às vezes até o nome. O foco jamais pode ser pessoas anônimas. Agora, famosos, aí eles têm plataforma, aí há interesse público, aí eles têm como se defender. Mas é óbvio que a Choquei não esperava o que poderia acontecer e nem tinha essa intenção do que poderia estar do outro lado. Seja uma página do que você se propõe a fazer, é falar de famosos, falar de celebridades. Pessoas anônimas não podem ser alvo de notícias, a não ser que sejam raras exceções, mas de um modo geral não. Deixe nos comentários a sua opinião. Até a próxima. Tchau, pessoal.